E se tem uma coisa que ferra com a cabeça do tatuador, é o dinheiro. Ou melhor, a falta dele, né? Porque realmente você tem que ter estômago para empreender de modo geral, para trabalhar com tatuagem, trabalhar com pessoa. Cara, é muito difícil. Se você é tatuador, não se exercita, não treina, a chance de você desenvolver uma hérnia de disco é muito grande. Minha vida mudou completamente depois que eu comecei a treinar com mais consistência para fortalecer mesmo os músculos, principalmente das costas. Durante a sessão é muito difícil sentir dor e consigo ficar horas e horas tatuando, que no outro dia vai estar tranquilo. Dor na lombar basicamente desapareceu. E o lance do exercício físico, gente, não é só pela saúde física em si, que pra gente que é tatuador isso ajuda muito, mas hoje eu vejo também que o exercício físico não é só uma coisa que melhora a nossa integridade física, mas também o nosso emocional, a parte de saúde mental mesmo. Eu já conversei de tatuadores que estão extremamente ferrados da cabeça. Não é brincadeira, é uma profissão que judia muito, não só da nossa parte física, mas principalmente da nossa cabeça. Porque é uma profissão que você tem que lidar com muitos sentimentos, sentimento de frustração, sentimento de comparação, aquele sentimento de que você nunca está fazendo o suficiente, fora ansiedade, depressão. Isso vai virando uma bola de neve que muitas vezes é muito difícil a gente sair dessa, a gente realmente tem que pedir ajuda a um profissional, passar num psicólogo, muitas vezes até tomar medicação controlada. Eu mesmo já passei por momentos muito difíceis mentalmente e foi por conta do trabalho, foi por conta do excesso de cobrança, foi por conta de ansiedade. Então, por mais que o exercício físico não é algo que vai melhorar instantaneamente, também essa parte mental, ele ajuda porque você libera hormônios diferentes que quando você está sedentário, somente trabalhando, somente tatuando, você não libera esse tipo de hormônio. E quando você passa a treinar com mais consistência, isso é liberado no nosso corpo e isso vai melhorando aos poucos muitas questões na nossa vida. A gente não tem tempo, a gente não se dá o tempo de praticar outras coisas, de ter outros hobbies, e isso é extremamente importante para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa saúde mental. Então, explorar outras coisas, sair de casa, se movimentar. Acredito que o segredo seja o movimento mesmo, sabe? Sair dessa inércia que muitas vezes o trabalho nos deixa. Por mais que a gente está trabalhando, atendendo nossos clientes, tatuando, a gente fica preso nesse mundo. Se a gente não se controla, e é muito difícil controlar, vai causando todos esses sentimentos ruins, né? Muitas pessoas abandonam a tatuagem porque são pessoas já que têm um certo nível de ansiedade crônica, uma predisposição à depressão. Quando você começa na tatuagem, se você não tem o controle, se você não tem a consciência dessas coisas, esses sentimentos são maximizados, assim. Quem nunca sentiu uma batedeira no coração, uma ansiedade absurda antes do cliente chegar, antes de você começar a tatuagem? Principalmente quando a gente está começando na profissão, isso é extremamente comum. É um sentimento ruim que muitas vezes pode ser um gatilho para uma crise muito absurda, assim. Eu conheço pessoas que já tiveram crises de ansiedade antes de tatuar, durante a tatuagem. Então é extremamente importante a gente realmente expor esse assunto, conversar sobre isso, para que a gente possa ter ferramentas, opções de coisas que a gente pode fazer para isso ser minimizado cada vez mais. Porque pensando em uma profissão a longo prazo, pô, você quer ficar por anos e anos sentindo a mesma ansiedade, sentindo a mesma angústia quando algo não sai como planejado. Nós trabalhamos com arte, nós trabalhamos com pessoas, então é muito normal as coisas saírem do nosso controle. Então a gente tem que pensar que se a gente não controla essas coisas, esses fatores externos, a gente tem o poder de controlar como a gente vai reagir a essas coisas. E isso é extremamente importante.
como você vai reagir em determinado tipo de situação. Porque na boa, se a gente não tem consciência disso, a tatuagem acaba engolindo a gente, principalmente a parte mental, porque é muita ansiedade o tempo todo, é muita cobrança, não só das pessoas que vão tatuar com a gente, mas também uma autocobrança. Eu queria saber de você o que você acha desse tipo de vídeo, se você curte acompanhar um pouco da rotina, um pouco de reflexão, algumas dicas ali, não um tema extremamente pautado que a gente vai conversar sobre ele do início ao fim, mas passar por vários temas ali do nosso cotidiano como tatuador durante o vídeo. E se tem uma coisa que ferra com a cabeça do tatuador, é o dinheiro. Ou melhor, a falta dele, né? Porque estamos falando de uma profissão que você não tem garantia de quanto você vai ganhar no final do mês. O faturamento oscila pra caramba. E eu posso te garantir, mesmo depois de muitos anos trabalhando com tatuagem, o faturamento continua oscilando. É claro que, conforme o tempo, você vai se acostumando mais com isso, você vai criando essa casca. Você tem a consciência que uma parte do dinheiro que você ganha tem que ser reservada para você montar um caixa para momentos de mais aperto, para momentos de agenda vazia, até mesmo problemas que podem acontecer relacionado ao estúdio. Então, como tudo, o tempo ele vai te dar mais experiência, esse amadurecimento, essa consciência que o que você ganhou esse mês não é o que você vai ganhar no próximo. A consciência também de que quando você ganha muito bem em um mês, você não pode de jeito nenhum se empolgar e sair gastando, sair comprando coisa que você quer. Não é porque você teve uma agenda boa esse mês e você conseguiu atender todos esses clientes que no próximo mês isso está garantido, por mais que você já tenha clientes agendados. Isso acontece muito ainda comigo, de ter uma alta demanda de orçamento e de agendamento. Você acaba agendando essas pessoas, acaba ficando com 2, 3 meses de agenda, mas o que acontece? Conforme os horários vão se aproximando e você vai confirmando esses clientes, muitas vezes acontece muitos cancelamentos em massa, assim. Parece que as pessoas combinam para cancelar com você. E isso acontece muito no final do ano, que a gente tem uma demanda muito alta de orçamento, de agendamento, e a gente não consegue atender todo mundo no mês de dezembro. Então algumas dessas pessoas são agendadas para janeiro, para fevereiro. Só que também o que acontece? Janeiro e fevereiro são meses que geralmente a gente tem alguns impostos fixos para pagar, tem PVA de carro, tem declaração de imposto de renda, fora que geralmente no final do ano a gente acaba gastando mais e algumas dívidas se acumulam ali para o próximo mês. Então o começo do ano ele é muito incerto, é uma época que tem muito cancelamento, muito reagendamento, é uma época para a gente tomar mais cuidado ainda com o nosso dinheiro. A gente ganha mais dinheiro, isso é fato, mas também a gente tem que guardar mais dinheiro, porque o começo do ano pode ser que seja muito bom ou pode ser que seja uma merda. 2026, por exemplo, aconteceu exatamente isso comigo. O final de 2025, novembro e dezembro, foi muito bom. Eu atendi muita gente, o faturamento foi lá para cima. E aí eu não consegui atender todo mundo. Agendei muita gente para janeiro e fevereiro. Então virou o ano, eu comecei 2026 com a minha agenda muito boa, com 2 meses de agenda. Só que aí, conforme foi passando as semanas, eu fui confirmando essa galera, eu tive muito cancelamento. Para você ter uma ideia, em janeiro, eu acredito que eu tive uns 10 cancelamentos. Isso foi, tipo assim, mais da metade da minha agenda. Como que eu vou pagar tudo que eu preciso pagar, manter o meu custo de vida, sendo que mais da metade da minha agenda foi cancelada? Então, ainda bem que eu tive essa consciência de guardar um dinheiro, de ter essa reserva, de ter um caixa um pouquinho mais gordo, realmente para esses momentos, sabe? E esse lance do dinheiro é um dos fatores que mais fazem as pessoas desistir da tatuagem. Porque muitas pessoas entram com essa cabeça que vai conseguir faturar muito bem, e de fato é uma profissão que remunera muito bem. Eu vivo muito bem ganhando dinheiro só com tatuagem, mas tem que ter essa maturidade com dinheiro, tem que ter essa consciência que
Empreender não é para todo mundo, isso é muito importante, porque realmente você tem que ter estômago para empreender de modo geral, para trabalhar com tatuagem, trabalhar com pessoa, cara, é muito difícil. E eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas a maior dica que eu dou é essa. Uma porcentagem do que você faz com tatuagem tem que voltar para tatuagem, tem que ser feito um caixa, uma reserva, um dinheiro que vai literalmente te salvar de muito perrengue, vai te segurar mais um tempo ali tentando fazer dar certo na profissão. Eu já conversei com pessoas que fizeram transição de carreira, que tinha outras profissões e depois foi para tatuagem. Um pessoal mais velho assim, que já passou dos 30 e que já tinha essa consciência, que já começou na tatuagem com uma reserva, com caixa, e isso fez total diferença, porque o começo é extremamente complicado, demora realmente um tempo para você começar a ganhar dinheiro com tatuagem, e ter consciência disso é mais importante, porque você não vai criar expectativa, e se você não cria essa expectativa logo no começo, se está tudo bem alinhado, a chance de você desistir por questões financeiras vai diminuindo, por mais que ela ainda exista em qualquer momento da profissão. Tem tatuadores iniciantes que desistem logo no comecinho, tem tatuadores mega experientes, que chega um momento ali da profissão que realmente não está conseguindo fazer dinheiro suficiente para se manter somente com tatuagem e acaba migrando para as outras áreas, voltando para o CLT ou até mesmo conciliando a tatuagem com outra profissão. Eu conheço muitas pessoas que já passaram por esse tipo de situação, que estão nesse tipo de situação. Agora eu tô chegando aqui no meu compromisso, depois a gente volta a bater um papo. Nossa, até lacrimejou o olho. Cheio de lágrima meu olho. Dolorida, viu? Bom, dito isso, acredito que o ponto principal dessa conversa é saber lidar com essa instabilidade, com essa insegurança, tanto emocional quanto financeira, que a tatuagem, infelizmente, nos traz. Por isso que eu sempre falo, trabalhar com tatuagem, ele requer um nível de maturidade muito grande, que muitas vezes a gente não está preparado para as coisas que vão acontecer, e somente o tempo vai ensinando a gente a lidar com essas coisas. Eu mesmo, quando comecei na tatuagem, eu era muito novo, eu só queria tatuar as pessoas, eu não sabia das coisas que trabalhar com tatuagem ia me trazer, as dificuldades. Eu fui passando por elas e aprendendo com o tempo, mas muitas delas demorou muito tempo para eu aprender a lidar, principalmente com essa instabilidade, com essa insegurança na parte financeira, porque acaba ficando muito mais difícil você fazer planos de longo prazo. E quando você passa de uma determinada idade e quando você passa de um determinado tempo trabalhando com a mesma coisa, querendo ou não, você começa a pensar mais no seu futuro, em como construir as coisas que você quer. Às vezes você tem o sonho de comprar uma casa, comprar o carro, e como você vai fazer tudo isso acontecer trabalhando com uma profissão que é extremamente imprevisível, né? A prestação de serviço, o empreendedorismo de forma geral, assim, ele tem essa instabilidade que infelizmente é normal e a gente tem que saber trabalhar com isso. Não é porque você trabalha com tatuagem, que você trabalha com prestação de serviço, que você não vai conseguir alcançar os seus desejos, comprar as coisas que você quer. Você vai conseguir isso, mas vai demandar maturidade, vai demandar planejamento. Muitas vezes você não vai conseguir fazer as coisas no tempo que você quer, então o planejamento tem que ser muito maior, com muito mais tempo para você de fato conseguir fazer isso acontecer. Porque muitas vezes eu, por exemplo, meti os pés pelas mãos, acabei fazendo compras que não deveria, em momentos que não deveria, e isso acabou me atrapalhando muito. E não só compras, mas também coisas relacionadas ao estúdio de modo geral. Seja mudar de sala comercial, aumentar o estúdio, enfim. Já passei por inúmeras dessas mudanças, já tive estúdios em 5 lugares diferentes em todos esses anos. E principalmente lá no começo, essa tomada de decisão sem muito planejamento, principalmente na parte financeira, me cobrou um preço muito alto. E querendo ou não, a expectativa é ingrata, porque quanto mais você cria expectativa, parece que menos as coisas dão certo. Então uma outra coisa que eu aprendi ao longo desses anos, principalmente relacionado
ao dinheiro que eu vou fazer com tatuagem, é sempre manter a minha expectativa ou mais baixa possível, ou quando eu percebo que eu estou me animando com algo, que eu estou fechando mais cliente, eu paro, penso, tento abaixar, alinhar essa expectativa, porque na maioria das vezes a gente elevando a nossa expectativa na nossa cabeça, o que acontece aqui no mundo real é totalmente diferente. E muitas vezes a gente acaba se frustrando, né? Espero que você tenha gostado do papo de hoje, um pouco mais descontraído, que você consiga tirar algum proveito de certa forma. E compartilhe aqui comigo também a sua história, a sua opinião sobre esses assuntos, porque aqui nos comentários eu acabo aprendendo bastante também, conhecendo um pouco mais da história das pessoas que me acompanham aqui, que além de ser muito satisfatório para mim compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha história, é mais ainda quando as pessoas comentam nos vídeos, compartilhando as suas próprias histórias, as suas próprias vivências, porque às vezes algo que eu falo aqui não tem nada a ver com você, mas a sua realidade também tem algo a me ensinar, algo a agregar na nossa profissão de certa forma. Então essa troca é extremamente importante para que a nossa profissão continue evoluindo com pessoas cada vez mais profissionais, cada vez mais conscientes das coisas que precisam ser feitas na nossa profissão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e até a próxima.